Eu gosto de criticar os outros. Realmente este lancilo é um bocado alto para virar isso. Agora quando? Lacrimosa, tum pendebat helios, cuius animam gementem, cum tristatam et dolentem, Petrus vivit gladius, quoquam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti, venerebat et allebat, pia Mater dum videbat, nati penas incliti, quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret, in tanto supplicium, quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum filium, pro peccatis sui gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum, vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, lume misit spiritum, ea Mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut ecum logeam, facut ardeat cor meum, in amando Christum.
de virgos indefensus, indie iudici, Christe cum sit increxire, naper matrem venire, ad palma victoriae, quando corpus morietur, facut anima donetur, paradisi gloria. Amém. Seu Padre Nuno, caríssimos irmãos, é com muito gosto que estou aqui convosco nesta belíssima procissão do Senhor dos Passos e neste mistério da Via Crucis, da Via Sacra, onde nós contemplamos o encontro de Nossa Senhora com sua mãe, Nossa Senhora com o seu Filho Jesus, Nossa Senhora das Dores. O fascinante do catolicismo é esta beleza, esta dupla manifestação e expressão da nossa fé nos sacramentos, na liturgia, onde nós celebramos a história da salvação que nos diz respeito e na qual nós participamos, e depois estes momentos exteriores de uma procissão que tem a beleza de representar a nossa própria vida. Santo Agostinho dizia uma frase célebre que definia o que é a Igreja, o que somos nós. A Igreja, dizia Santo Agostinho, é o povo que peregrina na história entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. A Igreja é peregrina. Toda a humanidade é peregrina. A questão fundamental é de saber para onde, de onde é que nós vimos e para onde é que vamos. E uma das graves dificuldades do nosso tempo é ter-se perdido o sentido da nossa origem, de onde é que viemos, e ter-se perdido o sentido para onde é que vamos. De maneira que muitas pessoas, infelizmente, andam à deriva, não sabem de onde vieram, no sentido último da nossa própria existência, da origem do nosso próprio ser, resultam ou interpretam a nossa vida na sua origem por mecanismos meramente da evolução da vida, e o nosso fim, segundo muitos, que influenciam a cultura e o modo de pensar do nosso tempo, é um fim obscuro, de tal modo que houve alguém que disse, um filósofo francês, que teve grande influência no século XX, sobretudo na juventude parisiense e depois de toda a Europa e de todo o mundo. Ele dizia: nós caminhamos sem saber para onde, é como um comboio que entra num túnel de que se não vê o fundo desse túnel, um fundo escuro, e concluía que a sua vida, ou a vida do homem enquanto tal, é uma paixão inútil. Portanto, nós vivemos uma situação em que muita gente, infelizmente, anda à deriva sem saber de onde vem e para onde vai. O fascinante do mistério do catolicismo, que herda, naturalmente, das Sagradas Escrituras, é que nos diz que a nossa origem está em Deus. Foi Ele que nos criou à sua imagem e semelhança e que nos deu um destino, uma vocação, uma missão de sermos colaboradores dele na obra da criação, completar a sua obra, sobretudo no serviço da vida, crescei, multiplicais, habitai a terra. Depois, o sentido da própria existência, ao longo da história da salvação, em Abraão, nos patriarcas, nos profetas, é que Deus quis estabelecer uma aliança com o seu povo, de tal modo que tu és o meu povo e eu sou o teu Deus. Portanto, é uma experiência de companhia. E mesmo na travessia do deserto, Deus estava no meio deles, representado na tenda da reunião, acompanhava-os durante o dia, fazendo sombra sobre o povo, protegendo do sol, e durante a noite, como a luz que conduzia o seu caminho em ordem à terra da promessa. Este mistério da entrada na terra da promessa aconteceu em Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos introduz na terra da promessa, no descanso de Deus, mas através
deste mistério paradoxal que é o mistério da cruz. Eu disse uma vez, quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Mas a cruz, o peso da vida, o sofrimento, a dor, é universal. Uma vez, quando era capelão militar, a primeira vez em que visitei uma unidade, o comandante disse-me o seguinte: Senhor capelão, eu tenho uma missão muito importante aqui, para consigo. E eu perguntei, mas qual é a sua missão a respeito de mim? A minha missão é pôr em causa os fundamentos da sua fé. Olha, interessante, mas eu também tenho uma missão importante para cumprir a seu respeito. Não me diga, Sr. Capelão, que quer que eu vá à missa ao domingo, que me converta, seja um bom cristão. Sim, eu gostava que isso pudesse acontecer, mas não é propriamente esse o cerne da minha missão. A minha missão aqui é pôr em causa os fundamentos da sua incredulidade. Eu queria pôr em causa os fundamentos da minha fé e eu respondi-lhe, e a minha missão é pôr em causa os fundamentos. Porque é que você não acredita da sua incredulidade? Então vamos para uma guerra, para uma batalha, vamos ver quem é que vence essa batalha. Na vez seguinte, quando cheguei à unidade, disse: Sr. Capelão, vamos começar. Se Deus é bom, como você diz, como é que se explica o sofrimento, as desgraças, as guerras, as violências, as dores? Realmente este mundo é um mundo, enfim, com várias lágrimas que nos rezam na salva-reino. E eu respondi-lhe: Senhor Comandante, se Deus não existe, como você diz que não existe, como é que você explica os grandes acontecimentos? E a nossa guerra terminou. Acabou imediatamente. Porquê? Porque o peso da existência, o sofrimento, a dor, a morte, é universal. Toda a gente. Quem acredita sofre o peso da existência sozinho, como havia um mito grego, um mito de Sísifo, um homem que era obrigado a empurrar o peso da existência por cima, ao longo de uma encosta, chegava ao fim, estava exausto, não conseguia mais e voltava ao princípio. É interessante na minha terra, que é uma terra muito interessante neste sentido, uma das formas de saudar as pessoas eram, e havia uma tia minha que eu encontrava com frequência quando estava de férias, e ia perguntar-lhe, ela chamava-se Capitolina: Tia Capitolina, como está? E ela dizia: empurrando, cá está. A ideia de empurrar, vamos empurrando o peso da nossa própria existência. O dilema é: ou empurramos o drama da nossa existência sozinhos e torna-se um peso insuportável, leva-nos ao desespero, ao desânimo, e sai até à perda de sentido da vida, que redunda no suicídio, ou levamos o peso acompanhados com alguém que nos ajuda. E este é o sentido desta procissão. Esta procissão nós estamos a acompanhar o Senhor dos Passos e a Senhora das Dores. Ela, quando estava no princípio, quando levou o menino Jesus ao templo para o apresentar, o velho Simeão disse: e uma espada de dor traspassará o teu coração. Por isso a Senhora das Dores é representada como uma espada que atravessa o seu coração, e essa espada que atravessou o coração de Nossa Senhora teve o ponto culminante durante a paixão. E por isso, quando nós, neste momento, contemplamos o mistério da Senhora das Dores como homem das dores, porque Jesus leva a sua cruz, depois da flagelação, depois da coroação de espinhos, depois dos insultos, durante a paixão, durante o processo diante de Sinédrio e diante de Pilatos, e encontra a sua mãe, que participa nas suas dores, porque ela é a Senhora das Dores. Foi nesse momento que se realizou a profecia de Simeão. Mas a causa das dores de Nossa Senhora e a cruz que Nosso Senhor leva não é a cruz dele, é a nossa cruz. E por isso nós representamos nesta procissão a nossa própria existência. Porque a cruz da nossa própria existência, o peso da nossa própria vida, não o levamos sozinho. Ele leva a nossa cruz. E por isso a nossa cruz levada com ele, o peso da nossa existência levado com ele, torna-se caminho de salvação. Porque a cruz, que é sinal de morte, torna-se sinal de vitória da morte, da vida sobre a morte, que nós vamos contemplar no próximo domingo, no dia de Páscoa. Por isso, a procissão
é um complemento das celebrações litúrgicas. Quando vamos à missa, quando celebramos os sacramentos, nós encontramos-nos com o Senhor, o mesmo Senhor que curava os doentes, o mesmo Senhor que ressuscitava os mortos, como nós temos meditado ao longo desta quaresma, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, o encontro com os pecadores que modificava a sua vida. Uma das cenas mais impressionantes dos Evangelhos é quando ele se encontra com pessoas desesperadas da sua própria vida, com o peso dos seus próprios pecados. Um deles, o caso mais tocante, é o encontro com aquela mulher que era adúltera, que foi apanhada em adultério e que, segundo a lei judaica, devia ser apedrejada. Ora, eles levam a mulher ao pé de Jesus e diziam-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei judaica, a lei de Moisés, diz que ela deve ser apedrejada. O que é que Jesus fez? Inclinou-se, começou a escrever no chão, na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. E eles insistiam. Ele levantou-se e perguntou-lhes, desafiou-os: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o pecado que eles tinham era naturalmente o adultério. Eram todos adúlteros, mereciam ser todos apedrejados. E continuou a escrever. E então começaram a afastar-se, puseram as pedras no chão e foram-se embora, começando pelos mais velhos. No fim, ela ficou sozinha com o Senhor. O Senhor levanta-se e pergunta-lhe: ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Isto foi tão forte na vida daquela mulher que ela foi para casa, reconciliou-se com o seu marido, tornou-se uma discípula de Jesus e a sua vida começou totalmente de novo. O que aconteceu com ela aconteceu com a Samaritana, aconteceu com Madalena e com outras pessoas, com Zaqueu e tantos outros. O encontro com ele libertava-os interiormente, aconselhava-os com eles, consigo próprios e com Deus, e começava o caminho seguindo Jesus, levando a sua cruz. Quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz, venha e siga. Aquele lindo hino que foi cantado no princípio, foi cantado em latim, mas muito bem cantado, no gregoriano antigo e moderno, conta essa história. A história da mulher da Senhora das Dores, com o homem das dores, que são para nós não só um exemplo, mas são uma intercessão. Porque o Senhor continua vivo. Quando nós celebramos os sacramentos, Ele está presente, dá-nos o seu corpo e o seu sangue. E quando celebramos este sacramental, que é uma procissão, representamos a nossa própria vida. Porque, como dizia Santo Agostinho, a Igreja é um povo peregrino na história, entre as perseguições do mundo, e às vezes o mundo está dentro de nós, é aquilo que nos persegue, que nos oprime, tantas coisas como os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios vícios, as nossas próprias inclinações, etc., que nos oprimem, são as perseguições do mundo, mas as consolações de Deus, porque a cruz que Ele leva é a nossa. Somos então o Senhor e a Senhora das Dores, que realmente nos acompanha e nos ajude a tornar suportável um caminho de vida e de salvação a cruz do nosso cotidiano. Porque Ele disse uma vez: vós que andais sobrecarregados e oprimidos com o peso da própria existência, vinde até mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Porque com Ele, o peso da nossa existência, a cruz da nossa própria vida, torna-se não só suportável, mas caminho de salvação. Termino só com um exemplo para ilustrar isto que estou a dizer. Com certeza que o drama maior da nossa própria existência é uma doença mortal. Daqui a 10 anos ou mais, um jovem, uma família que eu acompanho muito perto, se descobriu que ele tinha um cancro no sistema linfático. E nesse dia, os pais, mas sobretudo a mãe que se encontrava comigo, lavada em lágrimas, dizia assim: que mal é que nós fizemos a Deus para que Ele nos dê este castigo justamente neste filho, porque era o mais delicado de todos, muito sensível. E eu disse a ela, lembrando-me de uma palavra que Jesus tinha dito 2 vezes a respeito de um doente, em que dizia: este homem está cego, este homem está paralítico, quem é que pecou? Isto deve ser um castigo de Deus. E Jesus respondeu a eles: ninguém pecou, esta doença é para que se manifeste a glória de Deus. E eu disse à mãe, aos pais: não pense assim, isto não é um castigo, devemos procurar descobrir o que é que Deus nos quer revelar com esta doença. E
E foi assim que nós fomos vivendo esta doença, na fé. Eu dava os sacramentos aos jovens, a unção dos doentes, e assim se foram passando os tempos. Começou a quimioterapia. Eu não preciso descrever o quanto este rapaz sofreu, mas a certa altura, durante o tratamento, toda a gente ficava impressionada, porque um jovem, um rapaz de 15 anos, que sofria tanto e, no entanto, continuava na escola, foi o melhor da escola nesse ano, foi o melhor na universidade depois. Então convidaram-me a dar um exemplo. Como é que tu vis a tua doença? E sem ter combinado nada com ele, porque eu o acompanhava, eu disse aos jovens que estavam presentes: agora eu acredito verdadeiramente que Deus existe, porque manifestou o seu amor por mim na minha doença. E de facto tem sido certo. Portanto, uma doença que terrível como seja um cancro no sistema linfático, eu tinha os dois tipos de cancro, tratava um e o outro desenvolvia-se. Chegou a dizer: e agora acredito que Deus existe, porque manifestou o seu amor na minha doença, que eu sofreu com muita paz. Porquê? Porque era louvado pelo Senhor das Dores, pela Senhora das Dores. O que aconteceu com este rapaz acontece com todos nós, se realmente tomarmos consciência daquela palavra que diz: quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz, venha e siga-me, e encontreis a vida para as vossas almas. Que esta precisão seja o reflexo desta nossa própria existência, que somos como um povo peregrino, que caminha na história entre as perseguições do mundo e a consolação de Deus. Que seja a Senhora das Dores e o Senhor das Dores a nossa consolação e a nossa força. Amém. Que assim seja. Pai dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Senhora das Dores, rogai por nós. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazer que nos ame cada vez mais. Amém.
Vai parar aqui.
mistério da Igreja, como povo que caminha ao longo da história, que nem sabe bocadinho, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, o mistério da Igreja que se manifesta, que tem o seu momento mais importante de celebração da presença do Senhor no meio dela nos sacramentos, sobretudo na missa, na Eucaristia, mas que depois tem traduções artísticas através de sinais. Os sacramentos são sinais, o batismo, a Eucaristia, são sinais fortes, são sinais que realizam aquilo que representam. Mas temos outros sinais na arte, na música, no teatro, nas procissões. As procissões são formas artísticas de representação do drama da própria história da salvação, da história da humanidade. Nesta procissão evoca a Via Sacra e há duas figuras, uma que é esta que estamos aqui a ver representada neste andor, a Verónica, e outra figura que aparece nos Evangelhos, na Paixão, ainda hoje, na celebração da Paixão do Domingo de Ramos, do Evangelho, a narrativa da Paixão segundo São Mateus, e aí aparecia a figura do Cireneu, um homem que vinha de Cirene, Simão de Cirene, conhece o nome dele, e que foi obrigado pelos soldados a levar a cruz de Jesus. E, na tradição da Igreja, mas é uma tradição forte, não é apenas uma lenda, tem a Verónica, uma mulher que surgiu diante da multidão a ver Jesus escorrendo de sangue e de suor, completamente desfalecido, a correr junto dele e limpou-lhe o rosto com um pano, como estamos a ver, e o seu rosto ficou gravado nesse pano, na Verónica. Existe em Itália um mosteiro onde se guarda a relíquia deste verbo Verónica, onde foram feitos estudos para verificar a antiguidade desse documento, e tudo leva a crer que é um documento muito antigo, dos tempos em que Jesus viveu e padeceu a morte na cruz. Aquilo que estas duas figuras, tanto o Cireneu como a Verónica, representam-nos a nós, ou seja, aquilo que o Senhor faz por nós, e aquela frase de Santo Agostinho é muito importante, entre as consolações, as perseguições do mundo e as consolações de Deus, ele, na vida espiritual, nos sacramentos, na oração, continua a consolar, a dar-nos força, porque consolar significa estar com alguém que se sente só. E esta consolação é sobretudo uma presença, estarmos com alguém que se sente só. Quando nós aqui presentes não precisou ou não precisa ainda, num momento ou outro, de sentir a presença amiga de alguém, família, amigo ou assim, e o consolo é que não deixe só. É interessante que a mensagem de Fátima, um dos pontos essenciais da mensagem, que eu ia dizer, é justamente esta. O soldado, o anjo de Péssimo Pastorinhos, diz-lhes: consolai o vosso Deus. Deus não pode deixar-se só. E quando, nas vésperas de falecer, o Senhor perguntou: o que é que tu vais fazer no céu? Rezar pela confissão dos pecadores ou consolar Deus? E a resposta dele foi: consolar Deus. Mas como é que nós podemos consolar Deus? Como é que vamos consolar Jesus Cristo? Como é que vamos consolar Nossa Senhora? Como é que vamos fazer como o Cireneu ou a Verónica? O Cireneu que ajudava Jesus a lavar a sua cruz, ou a Verónica que enxugava o seu rosto? Há uma palavra muito importante, aliás, duas muito importantes de Jesus. Ele disse: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Ele está connosco. Tal como nos caminhos da Via Sacra, ele precisa de alguém que o ajude a levar a cruz, precisa que alguém enxuga o seu rosto. Há outra frase de um pensador que dizia: a paixão de Cristo continua até ao fim do mundo. Ele continua a sofrer. E como é que continua a sofrer? Continua a sofrer através do seu corpo, que é a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo, e por isso as perseguições à Igreja são as perseguições a Jesus Cristo.
mas ele também continua a sofrer em cada ser humano, em cada pessoa, porque ele identifica-se com cada um de nós. Ele disse numa frase no Evangelho: aquilo que fizeste um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. É aquela cena do Evangelho no juízo final, em que Jesus diz: estava preso, me visitaste, estava nu, me vestistes, estava peregrino e me acolhestes. Por isso, estas são as obras de misericórdia que nós conhecemos. E Lázaro perguntou: mas quando é que eu fiz isso? Quando fizeste a um dos mais pequenos, a mim o fizeste. Portanto, Jesus que precisa, carece da nossa consolação, não o Senhor glorificado que está na glória, mas sim o Senhor glorificado que continua a sofrer a paixão através da Igreja. E as perseguições do mundo à Igreja são perseguições a Jesus Cristo e, sobretudo, também em cada um de nós. Nós somos convidados a ser sireneus para os outros, ajudar a levar a própria cruz, as cruzes dos outros, e somos convidados a ser como Verónica, a enxugar o rosto dos nossos irmãos. Nós sabeis, tanto como eu, e sabe de outra maneira, como a solidão hoje é um dos dramas maiores do nosso tempo. As pessoas estão muito sós, muito sós. É verdade que estão com telemóveis, com redes sociais, etc. Estão sempre em comunicação. Mas são comunicações virtuais. E assisto a cenas curiosas. Uma vez eu estava num encontro internacional e no intervalo das conferências estavam muitos participantes numa sala, mas não conversavam uns com os outros. Estava cada um com o seu telemóvel, em conexão com a China, com a Ásia, com os Estados Unidos, sabe-se lá com quê, mas não estava em conexão com o irmão outro ao seu lado. Nós vivemos uma época em que carecemos muito da consolação, no sentido, não de palavras, mas da presença amiga de uma companhia benfazeja, que ajude a levar a nossa cruz. Assim como o Senhor nos ajuda a levar a nossa cruz, assim todos nós somos convidados, naquilo que está ao nosso alcance, em ajudar os irmãos. E por isso é muito importante recordar e praticar as obras de misericórdia que antigamente se aprendiam na catequese. Não sei se ainda hoje se aprende as obras de misericórdia. Sabe quais são as obras de misericórdia? 7 espirituais e mais 7 corporais. Muito bem. São 14 as obras de misericórdia, onde eu convido-os a seguir hoje ou nesta semana, a ir à internet, se não temos o texto à frente, as obras de misericórdia, corporais e espirituais. As corporais é dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. As espirituais são consolação, corrigir os que erram, consolar os tristes. Dá essa palavra, essa obra de misericórdia, consolar os tristes. Quão carentes estamos nós desta consolação, de uma proximidade amiga, do irmão, do companheiro, do amigo, que alivia de certo modo esta cruz. Nós sabemos, é uma forma tradicional do nosso povo que diz: se queres saber quem é o teu amigo, espera que te vá visitar ao hospital quando estiver doente, ou à cadeia, se estiveres preso. Aí é que se manifesta quem nos quer bem. Nos quer bem não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Aliás, um pensador muito antigo, da época clássica dos gregos, dizia: a amizade verdadeira é querer bem ao outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele possa dar. Isto é a pura gratuidade da receptividade e do dom. É interessante que este pensamento de um filósofo antigo chamava-se Aristóteles, não sei se há alguém aqui na Assembleia que estudou filosofia, este pensamento de Aristóteles é tomado e aceito depois por São Tomás de Aquino, que assume com a definição da amizade isto: a amizade é benevolência, isto é, querer bem ao outro para aquilo que ele é e não para aquilo que ele possa dar. Esta definição da amizade, cheia de sabedoria, é retomada pelo magistério da Igreja. Por exemplo, Bento XVI assume esta definição da amizade. E é assim que nós compreendemos o perdão. Quando Jesus diz perdoar, pelo distintivo do cristão, o que é que significa?
Aquele que perdoa é aquele que não desiste de querer bem, mesmo ao inimigo. Porque perdoar é querer bem ao outro para aquilo que ele é, e não para aquilo que ele possa fazer ou possa dar. Isso é importante que nesta nova terra de águas verdes se praticasse as obras de misericórdia como a Verónica, como o Cireneu e como os dois Evangelhos diz, aquilo que fizeste um dos meus irmãos mais pequenos, a mim o fizeste. Por isso, a paixão de Cristo continua na história, tanto pelas perseguições à Igreja e como a Igreja é perseguida hoje. Não precisamos de ilustrar essa perseguição à Igreja, mas ela continua a ser consolada por Deus. E como nós somos perseguidos ou desconhecidos ou esquecidos, como se nós não existíssemos. Por isso é muito importante retomar esta sabedoria que vem da Verónica. Há tanto irmão que precisa que limpemos o rosto, se é um rosto caluniado, ferido, pelo desgosto, pela decepção. Precisamos de um Cireneu que nos ajude a levar a nossa cruz, porque o peso da nossa existência, como eu dizia há pouco, é universal. A questão é se vamos sozinhos e com os outros desespero, ou se temos um bom Cireneu, uma boa Verónica, que nos alivie, que nos conforte e que nos console. Espero que não nos deixe sós. São os votos que eu faço aqui nesta terra, esta nova terra de águas verdes, seja uma comunidade de consolação e de paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Prossigamos, então. Mãe de Jesus trespassada, de dores ao pé da cruz, rogai por nós, Jesus. Mãe de Jesus trespassada, de dores ao pé da cruz. Era sério, estamos a brincar. Se fosse assim, como é que a gente levava as mãos? Olha, vai ser de vez em quando.
gosto dela está tapado. O rosto de Santa Mónica está tapado.
Então pronto, ficamos aqui. Cheguem-se aqui. A nossa exposição foi linda, recolhida, profunda, bela. Procuramos agora viver de acordo com o que se damos nesta exposição. A manifestação externa de como a Igreja é um povo que caminha ao longo da história entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Deus não deixa, o Senhor não deixa, a Senhora não deixa de consolar, de fortalecer o seu povo ao longo da sua caminhada. Mas também procuremos, no que nos diz respeito, tal como o Simeão e a Verónica, consolar, ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo. Porque aquilo que dissemos ao nosso próximo, de bem ou de menos bem, é o mesmo Senhor que fazemos. Os antigos diziam, o autor cristão dizia, devemos viver de acordo com a Eucaristia que celebramos. Continua esta frase válida, continuamos a viver de acordo com a Eucaristia que celebramos, porque é dela e dos sacramentos que nós recebemos a força, o conforto, é assim que Ele nos ajuda a levar a nossa cruz. Ele leva a nossa cruz. Mas também podemos dizer agora, aqui o povo nobre desta terra, de raros verbos, que vive de acordo com o que representava nesta linda exposição, ou seja, representa a nossa existência, que agora já tem um sentido. Eu comecei por dizer que muitos dos nossos contemporâneos perderam a memória de onde vêm e perderam a memória do futuro para onde vão. Mas esta exposição diz-nos que nós caminhamos na história seguindo o Senhor que vai à nossa frente, alargamos o caminho. E um outro lado que dizia, ser cristão
é colocar os pés nas pegadas que o Senhor, ao longo da estrada, para deixarmos para nós, assim teremos segurança. Vamos a caminho da terra da promessa, daquilo que será o período da nossa existência, preparado aqui na terra, para que possamos proclamar a Deus face a face. Tenho o gosto de estar convosco, do seu Padre Nuno e com todos vós, ouvir as lindas melodias da data, o ouro, a seriedade de todos os participantes, e por isso vou empurrar para todos vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas de uma forma de agradecimento de todo o coração a todos os irmãos que colaboraram connosco, desde as entidades civis até à banda, até todos os irmãos que todos os dias vão mantendo a nossa igreja limpa, arrumada, acolhedora, até a todos aqueles que, de um modo especial, também colaboraram hoje na procissão, quer nos andores, quer nos arranjos florais, quer todas aquelas pequenas tarefas que ninguém vê, mas o Senhor bem sabe. Também agradecer de um modo muito carinhoso a todos vós que hoje caminhais connosco, pedindo ao Senhor que também vos continue a acompanhar. Terminando, um grande obrigado, Padre Jacinto, por também nos ter ajudado nesta caminhada. Acabou por ser o nosso serenil, que nos ajudou também a compreender melhor este amor e esta entrega que o Senhor nos dá todos os dias. Bem-aja por tudo e também continuará sempre connosco e nas nossas orações. Bem-aja a todos. Tu reinaros, ó cruz, tu nos salvarás. Irmãos unidos no amor, cantai um hino de glória, um cântico de louvor. A Cristo cantai vitória. Hosanna, tu reinaros, ó cruz, tu nos salvarás. Hosanna, tu reinaros, ó cruz, tu nos salvarás. Hosanna, tu reinaros, ó cruz, tu nos salvarás. Já todo mundo aí? 1, 2, 3. Vai. É brincadeira. Pera. Cuidado por embaixo agora. Cuidado com as chapas aí das portas, nos pés. Baixa. Já passou. Lindos